Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, um brevíssimo evangelho nós temos hoje, neste sábado da 19ª semana do tempo comum. Aqui o Senhor nos diz: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. O Senhor aqui faz uma comparação, uma analogia entre aqueles que entram no céu, os santos, e as crianças. O que eles têm em comum? O que essas duas pessoas têm em comum? As crianças confiam nos seus pais. É claro que as crianças também têm sua realidade negativa. As desordens do pecado original fazem com que as crianças sejam egocêntricas, né? Pensem que tudo tem que ser segundo a sua própria vontade. E se os pais não educam, né, para que elas saiam de si, elas então crescerão dessa maneira. Infelizmente é o que nós temos no nosso tempo, né? Uma geração de crianças mimadas aí com mais de 20 anos, né? Então pessoas já que deveriam ser adultas, mas que têm um espírito infantil naquilo que não é bom, né, da infância, que é exatamente essa realidade de ser egocêntrico, de achar que é o centro do mundo, que tudo tem que ser de acordo com a minha vontade, né, tem que ser do meu jeito. Mas o que o nosso Senhor exalta aqui é exatamente a confiança das crianças nos seus pais. Assim também nós devemos ter essa confiança plena em Deus, que é nosso Pai. E de onde vem essa desconfiança que está como que no nosso sangue, de certa maneira? A mordida da serpente lá no paraíso, ainda hoje, né, espalha o seu veneno em nossas almas. Qual foi a mordida da serpente no paraíso? Exatamente a da desconfiança. O que a serpente fez no paraíso, o que o demônio fez no paraíso com nossos pais, foi implementar ali, colocar ali uma dúvida, uma desconfiança de Deus. É interessante que nós vemos essa desconfiança nas pessoas quando nós falamos assim. A pessoa chega e diz assim: Ah, padre, reze, reze por fulano para que fulano fique curado, fique bem. E você fala assim: sim, vamos rezar para que seja feita a vontade de Deus, né? E aí fica essa desconfiança no ar, né? Mas e se a vontade de Deus não for o que eu quero? Mas e se a vontade de Deus não for o que eu estou esperando? Ou seja, e se a vontade de Deus não for boa? Essa desconfiança foi, de alguma forma, colocada em nós, né, ali no pecado original. Nós temos essa desconfiança, infelizmente, na nossa alma, como consequência do pecado original. Desconfiamos da vontade de Deus, da bondade de Deus. Quando nós rezamos, nós queremos muitas vezes que seja feita simplesmente a nossa vontade. Então, em toda oração que nós fazemos, nós devemos sempre, né, rezar como o Senhor no Horto das Oliveiras. Contudo, seja feita a tua vontade, confiando que Deus sabe o que é melhor para nós e que Ele fará o melhor para nós. É essa confiança em Deus, esse se abandonar em Deus que nós precisamos, e é disto que nosso Senhor está falando aqui no Evangelho de hoje. E claro que, né, voltando àquele ponto das crianças serem egocêntricas, e nós nascemos dessa maneira, né, com essas desordens do pecado original, cabe aos pais e cabe, de certa maneira, a nós mesmos educarmos, né, educarmos as crianças e, de alguma forma, nos educarmos, no sentido de fazer com que as crianças saiam de si. Interessante que a etimologia da palavra educar significa exatamente isso, né? Vem de uma partícula latina, ex, que é um movimento de saída, né? Educar é conduzir, né? Então, conduzir para fora. Muitos fazem essa leitura, né, da etimologia da palavra educação, que é então um conduzir para fora de si, né? E todos nós, de alguma forma, precisamos de educação nesse sentido. O Evangelho, né, tenta nos educar exatamente assim, fazendo com que nós saiamos de nós mesmos, para que a gente amadureça e não seja uma criança, né, até o final da nossa vida, no mau sentido do termo. Que nós sejamos então crianças no bom sentido de confiarmos em Deus, nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.